ser o mais representativo, talvez, da história do Cuca, e eu queria desejar votos assim para que ele possa ser muito proveitoso assim para essas atividades, né? Vendo já várias pessoas aí no Brasil todo chegando e outras que com certeza vão se incorporar aqui nesses próximos dias. Eu queria rapidamente assim dar uma saudação, dizer que esse 10º seminário, na minha opinião, assim, tem duas dimensões que eu queria fazer referência assim, e saudar essa atividade. A primeira é sob do ponto de vista dessa trajetória, dessa história do Cuca, que é uma história que, se a gente olhar, ainda é uma história recente, né, Santini? Essa história de 8 anos em que o Cuca tem se organizado e vem se consolidado, mas que é uma história que eu acho que nós devíamos valorizar muito. O Cuca, mesmo muito novo, já é uma instituição, uma entidade, uma organização, um espaço, um movimento, e esse com certeza é um dos debates que sempre aconteceram no interior da UNE, no interior do Cuca, sobre a sua própria identidade, quem somos nós. Mas o Cuca, ele mesmo com poucos anos de existência, com poucos anos de vida, eu acho que ele já deu uma imensa contribuição para a história moderna, recente do movimento estudantil, para a maneira pela qual os estudantes brasileiros se organizam, pela intervenção cultural dos estudantes no ambiente da universidade. Eu acho que ele vem crescendo e tem demonstrado capacidade de muita realização, né? A experiência das nossas bienais de arte, ciência e cultura, a experiência de organizar Cucas nos estados, nos relacionando com essa política pública, que são os pontos de cultura. Então, eu acho que são muitas as experiências que a gente poderia citar como questões de muito sucesso assim, dessa história recente do Cuca, que nós precisamos valorizar e olhar em perspectiva de ver como que a gente tem mais condição de consolidar, de crescer e de organizar. E eu falei dessa dimensão da história recente, desses 8 anos, mas também para abordar uma outra dimensão. Porque se é verdade que o Cuca, nessa roupagem, nesse formato, com essa cara que nós temos organizado nesse último período, ele tem 8 anos, o engajamento com a questão cultural dos estudantes brasileiros, ele é muito mais antigo. Se a gente olhar para qualquer página importante da história da UNE, desses 72 anos de história da UNE, de tradição, de combatividade que os estudantes brasileiros têm em pautar questões nacionais, em se organizar e lutar pelas suas reivindicações, a gente vai ver que a questão da cultura ela sempre esteve presente. Então eu acho que esse também é uma dimensão importante, porque às vezes a gente fica muito na cabeça de que é verdade também, de que o Cuca precisa se consolidar mais, de que a gente precisa conseguir mais espaço para o Cuca, dar mais voz para o Cuca, organizar mais, fortalecer mais esse projeto tão importante. Isso é tudo verdade, e eu queria dizer para a turma do Cuca que também se apegasse a toda essa tradição e soubesse que carrega toda essa trajetória também por trás dessa roupagem de hoje, que é o Circuito Universitário de Cultura e Arte, mas que tem toda essa tradição, que tem toda a autoridade de debater no interior da UNE a história da UNE, a combatividade da UNE, as pautas da UNE, as lutas da UNE do passado, do presente e do futuro. E isso com certeza se deve, essa relação histórica, com certeza se deve pela capacidade que essa questão, que a cultura tem, como a Mira aqui falou, assim, né, de maneira muito mais livre do que eu tenho capacidade de falar, relacionando muito mais ideias, assim, e nos chamando a atenção por uma série de aspectos, mas que tem a ver com toda essa capacidade de questionar o presente, de refletir sobre a nossa sociedade, de ter capacidade crítica e conseguir transmitir mais essa capacidade crítica para as pessoas, do ponto de vista da gente buscar mais a nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. Então são muitos os aspectos que a gente poderia dizer sobre o papel e a capacidade que a cultura tem de contribuir nas nossas pautas, nas nossas lutas, e eu estou assim fazendo esse exercício para dizer o quanto importante é para a UNE essa experiência que é o Circuito Universitário de Cultura e Arte, e desejar para que esse seminário aqui ele possa dar passos ainda mais significativos. Porque eu não tenho dúvida, e eu acho que os espaços da UNE, o movimento estudantil de hoje, o congresso que nós acabamos de realizar, demonstram que nós